nosso culto agora. Eu queria convidar os irmãos que estão desse lado aqui. Vem pra cá que a gente vai ter uma série de encenações. Vai ser melhor pra você assistir o culto daqui, certo? Glória a Deus. Amém? Vamos estar dando início ao nosso culto hoje um culto diferenciado, né? Hoje temos o nosso domingo da igreja perseguida, amém? É uma bênção demais poder estar fazendo esse culto aqui na igreja. Hoje de manhã nós já tivemos uma escola bíblica abençoada, amém? Os irmãos compareceram, realmente puderam aprender muito sobre a perseguição que acontece em vários países, puderam realmente aprender um pouco o que acontece quando a gente não pode dar um glória a Deus como esse, livremente, quando a gente não pode ter essa liberdade para congregar com os irmãos, para ser membro um dos outros, para ter uma comunhão. Isso é algo muito forte, igreja, porque é algo que dói, a gente não poder se reunir para orar, poder ter uma reunião bonita como essa aqui. E hoje nós vamos ter um culto aqui todo diferenciado. Tudo que vai acontecer aqui é simulação, tá? Nada de verdade, mas são simulações que verdadeiramente acontecem em outros países. Então eu quero te convidar a prestar atenção. Vão ter várias encenações, vai ser algo maravilhoso para poder despertar o seu coração para essa obra. Amém? Não é simplesmente para você ficar aqui, assistir uma encenação, assistir um teatro, achar tudo bonito, não. É para gerar realmente algo dentro do seu coração, para que você possa chegar em casa já realmente disposto a estar fazendo algo para os nossos irmãos perseguidos, a estar orando, a estar jejuando por eles, a estar comunicando o que acontece. Muita gente não sabe o que acontece. Que você possa ser esse canal de bênção para a vida daqueles irmãos, em meio à tua casa, em meio ao teu trabalho, possa estar levando essa mensagem da igreja perseguida para todos aqueles que você conhece, amém? Então eu quero te convidar agora a se colocar de pé. Nós vamos estar orando agora, que você possa realmente orar ao Senhor, que Ele possa falar no teu coração. Fala no teu coração de uma maneira que você possa sair daqui despertado realmente, com um desejo no coração de fazer a diferença. Fazer a diferença no mundo de cada um daqueles que estão sob perseguição. Como nós vimos aqui hoje de manhã, nós sabemos que a oração do justo tem poder. Amém? Glória a Deus. A oração do justo é poderosa, e muitas vezes a gente acha que ela é poderosa para a gente, né, para correr atrás das nossas bênçãos. Mas vamos usar esse poder da oração para mudar a vida de várias pessoas lá fora, para trazer um momento de paz, um momento de comunhão para aqueles irmãos que não conseguem ter. Então, olha o Senhor agora, começa a falar para Ele transformar a tua vida no dia de hoje, através de cada encenação, de cada louvor, da palavra hoje, que Ele possa mudar a tua vida, que você possa sair daqui realmente transformado, disposto a estar fazendo algo pelos nossos irmãos que tanto precisam, amém? Pai querido, Deus amado, Senhor, eu te agradeço, Pai, por todo esse dia, Pai, que nós já tivemos, Pai. Pai, te agradeço por essa escola bíblica, que foi algo maravilhoso, Pai, da tua presença, que nós sentimos a tua presença, Pai, e sentimos também, Pai, transformados, Pai, dispostos, Pai, a fazer algo, Pai, pelos nossos irmãos, Pai, nossos queridos, Pai, nossos membros, Pai, que sofrem perseguição, Pai. Eu te agradeço, Pai. Pai, que essa seja apenas uma fagulha, Pai, mas que possa realmente incendiar cada coração aqui essa noite, Pai. Eu não sei, Pai, o que o Senhor tem preparado aqui para essa noite, Pai, mas eu sei que o Senhor vai transformar cada vida, Pai. Eu não sei quantas pessoas vão chegar aqui, Pai, e eu não estou preocupado com isso, Pai, mas eu estou preocupado, Pai, que todos nós aqui presentes, Pai, possamos sair daqui transformados, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós possamos sair daqui, Pai, conscientes, Pai, que há pessoas que precisam, Pai, da nossa oração aqui, Pai. Há pessoas, Pai, que necessitam de uma oração, Pai, para ter um momento de paz, para ter um momento, Pai, que eles possam ter comunhão com os outros, Pai. Então desde agora nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar visitando cada irmão, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar trazendo um refrigério, Pai, um fortalecimento, Pai, perante as dificuldades, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e pedimos, Senhor, transforma a nossa vida, Pai. Fala, Pai, no nosso coração, Pai. Abençoa cada jovem que estará fazendo este culto, Pai. Abençoa cada um que pegar neste microfone, Pai, para dirigir o culto, Pai. Que acima de tudo, Pai, o Teu nome seja glorificado, Pai. E que as nossas vidas, Pai, sejam incendiadas, Pai, por essa causa da igreja perseguida, Pai. E que através de nossas vidas, Pai, nós possamos fazer a diferença lá fora, Pai. Levando, Pai, a mensagem para a igreja perseguida, Pai. As pessoas que não conhecem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, glorifica o Teu nome, Pai. Glorifica o Teu nome, Senhor. Acima de tudo, Pai, é o que nós pedimos, Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar? Glória a Deus. Aleluia.
como é bom podermos estar em comunhão. Vamos agradecer por esse momento. Não sabemos quando teremos de novo. Senhor, obrigado por esse momento, Pai. Pai, perdoa os perseguidores, Pai, pois eles ainda não te conhecem, Deus. Eles não sabem o quanto mal eles estão fazendo, Pai. Quando nós estamos te adorando, nós estamos fazendo certo, Pai. Continue nos fortalecendo, Pai, nos dando forças para continuar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tudo Jesus, abençoa as crianças e os adultos que sofrem perseguição. Que eles nunca deixem de te amar e fazer o que o Senhor manda. Não deixe que as pessoas mais machuquem eles, mas se elas machucarem, que eles sejam muito fortes e não chorem. Que eles sempre tenham força e alegria para falar da Bíblia para as outras pessoas. Guarda a família deles e todas as coisas boas que eles ganharam no Senhor. Amém. Não resistiu, mas ele está com o Pai. Ele está com o Pai. Senhor é conosco. Senhor é conosco. Podem nos espancar, podem nos torturar, mas nunca negaremos o nosso Cristo. Most people are alive only because air is free. Most people are alive only because air is free. They do nothing with their lives. And you say, well, I've done much. But the much that you've done, how much of it is eternal? How much of it will burn up in the fire? But when we talk about the advancement of God's kingdom, first of all, here in Knoxville, don't even think about going on a mission trip or anything else unless you are going to serve God here. There's only two ministries in mission
be a Christian? What does it cost you to be a member of this church? What has global missions cost you? Answer for me those three questions right now. Don't leave. How much does being a Christian cost you? How many opportunities in this world have you lost because of your identification with the name of Christ? How much time, energy, resources has it cost you to be a member of this church? Finally, how much has world missions cost you? You say, Brother Paul, but I've never been able to offer just out of a pure heart. I've always battled with sin. I've always struggled. I want to be more. Even this morning when I was worshiping, I was struggling with thoughts that were deviant, that were not about God. And it was so difficult to worship. Do you mean God does not receive anything from me? From you, He receives much. Because by your own word, you're acknowledging, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. With those types of words and with the breaking of your heart, you're showing that you truly belong to Him, that you want to be more for Him. But those of you who sat out there cold as a stone and had no problem with it, you're the ones that should be ready. Eu escolhi
Em 6 de agosto de 2010, a polícia prendeu alguns cristãos na cidade de Itafauna Balela. Quando outros cristãos perguntaram por que aquelas pessoas estavam sendo presas, a polícia começou a atirar. Um rapaz de 19 anos foi morto na hora. Um dia depois, outro rapaz morreu devido aos seus ferimentos. Seu nome era Gabar. Ele tinha apenas 13 anos. Um dia antes, ele estava jogando futebol. Por volta das 3 da manhã, ouvimos um tiro próximo à delegacia. Então, eu e meu pai fugimos. À noite, quando eles vierem, vão começar a matar as pessoas. Se você não fugir, eles também irão te matar. À noite, eles virão e começarão a atirar. Se te pegarem, te matam. Havia outro garoto. O nome dele, ele era meu amigo. O nome dele era Gabar. A bala o atingiu no estômago. Ele caiu no chão, mas não morreu. Havia sangue por todo o seu corpo. Eu fico triste porque ele era um amigo muito próximo. Antes daquela noite, nós jogamos futebol com ele no campo. Nós jogamos e corremos para todos os lados. Então, quando eu soube que ele estava morto, eu não consegui me acalmar para cumprimentar os pais dele, porque se eu fosse, choraria muito e não queria chorar. Se eu começasse a chorar, a mãe dele também choraria. Meus irmãos me disseram para não ir. Se eu a vir em algum lugar, falarei com ela. Foi isso que aconteceu. Ele era um menino como eu. Por que matá-lo? Por que eles o mataram? Por quê? Na Nigéria, milhares de cristãos têm sido vítimas da perseguição. Centenas foram mortos, vilarejos foram atacados, igrejas foram queimadas. Comunidades cristãs que existiam há décadas desapareceram. Eu tenho medo porque eu não quero que eles me matem. Estas são as crianças perseguidas, as crianças que pararam de dançar, as crianças que sempre perdem algo. Algumas perdem seus pais, seus familiares, seus amigos. Algumas perdem a segurança de uma casa. Outras perdem a chance de ter uma boa educação. Algumas perdem suas vidas. Todas perdem sua infância. A Portas Abertas ajuda os cristãos perseguidos em muitos lugares do mundo. Na Nigéria, ela fornece alimento, roupas e moradia para as vítimas da violência. Oferecemos programas de treinamento e recursos bíblicos para ajudar a igreja a permanecer firme em meio à perseguição. E quanto às crianças perseguidas, ajudamos com a mensalidade escolar. Fornecemos cuidado e aconselhamento para que um dia elas dancem novamente. Estas são as crianças, este é o mundo delas, e é isto que você pode fazer a respeito. Por favor, ore por nós. Por favor, ore por nós. Mantenha-nos em suas orações para que Deus nos fortaleça e esteja conosco, nos guie e nos proteja para sempre. Vamos orar, igreja? Quero convidar a todos. Vamos orar pelas crianças. Uma vez eu ouvi que há um tempo as crianças simbolizavam a pureza de Jesus. Mas ultimamente as crianças têm representado o sofrimento que Jesus viveu na cruz. Todo tipo de violência tem sido praticado contra as crianças. E nós vamos orar de uma maneira especial por aquelas que vivem onde há perseguição. Eu quero que você cuide a sua cabeça, que você feche os seus olhos, que você ore de todo o seu coração, intercedendo em favor de todas as crianças do mundo inteiro, especificamente por aquelas que vivem onde há perseguição. Aquilo que nós ouvimos não é uma coisa inventada, não é um filme, é um testemunho de quem vive na prática. É uma coisa real, atual, hoje. Então nós vamos orar. Vamos levantar um clamor. Eu quero
dirigir essa oração, mas eu quero que cada um ore. Ore ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora como igreja do Senhor para interceder, ó Deus, em favor das tuas crianças, ó Deus. Senhor, todo tipo de violência que tem sido praticada contra elas, ó Deus. Pedimos que o Senhor as guarde, pedimos que o Senhor as conforte, que o Senhor as console, que o Senhor as proteja, Deus, em nome de Jesus. Desperta a tua igreja ao redor do mundo, desperta aqueles que são livres como nós, ó Deus, a orar por eles, a interceder, a ajudar, a ofertar, a se dispor aí como missionários, ó Deus, para socorrer, Deus. Obrigado por aqueles que o Senhor tem levantado, que tem se disposto a ir, que tem desenvolvido projetos, que tem ajudado essas crianças, ó Deus. Nos ajuda como igreja a nos engajarmos nessa missão, nessa obra, Senhor. Nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar apáticos com tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus, alcança os corações das nossas crianças. Dá-nos graça, Deus, como igreja, a educar os nossos filhos que aqui estão conosco, Deus, nos teus caminhos, para que eles nunca se desviem de ti, Deus, para que eles aprendam hoje as tuas sagradas letras, Deus, e que nunca venham se apartar dos caminhos do Senhor. Dá sabedoria aos pais, Deus, dá graça aos pais, desperta, Senhor, incomoda os pais, Senhor, para que possam educar as suas crianças hoje no caminho do Senhor, enquanto é tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A vida não tem sido fácil. Para falar a verdade, tem sido bastante difícil. Em cada lugar do mundo, cristãos de diferentes línguas, povos e raças são constantemente perseguidos. Mas por quê? Por que tanto ódio? Todos os dias somos obrigados a viver acuados. Para podermos compartilhar um único trecho da palavra, precisamos nos encontrar em esconderijos. E mesmo assim, não podemos ter a certeza que o dia acabará bem. A qualquer momento eles podem chegar, e aí começa humilhação, tortura, vergonha, dor, tudo isso para negarmos o nome de nosso Senhor e Salvador. E como se não bastasse, até a nossa família é agredida. Os nossos filhos são mortos, para que os agressores possam escutar que não conhecemos a Cristo. E depois de muitos capos e provações, quando pensamos que não vamos aguentar mais, começa a passar em nossa mente: eu preciso negar ou morrerei. E quando a nossa boca já começa a abrir, algo muda de repente. As dores parecem não doer tanto, a humilhação já não interessa. Um forte sentimento de paz e alegria enche nossos corações. E nesse momento percebemos que não estamos sozinhos. Aquele que prometeu que não nos deixaria até a consumação dos séculos está aqui conosco, nos abraçando, nos confortando, nos enchendo de paz, coragem e força para aguentar tudo de novo. É neste momento também que vemos as Escrituras sendo cumpridas em nós. Por isso nós continuaremos. Podem tirar nossa liberdade, nossos bens, nossa família e até mesmo nossa vida. Mas nunca eles poderão tirar essa paz que o verdadeiro Consolador nos dá. Não importa a dificuldade, dentro de nós haverá sempre uma certeza. A certeza de que um dia nós estaremos reunidos com Ele em uma grande ceia e vamos declarar eternamente que Ele é santo e Ele é santo. Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã cantaremos seu
juntos, compondo um lindo coral celestial, declarando para todos sempre: e Ele é santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Quando os irmãos tomam assento, os jovens sentem-se para lá de cá, vem para cá, Pedro, senta para lá de cá, vou ficar mais fácil, para a gente se concentrar aqui, para que sejamos todos um. Vem, glória a Deus. Quiser deixar claro, nós saudamos a igreja, amada igreja do Senhor, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estão reunidos aqueles que poderão dizer daqui a 20, 30 anos, enquanto o Senhor nos der condições, enquanto Ele não nos resgatar, que no dia da final da Copa das Confederações, nós oferecemos o melhor do nosso tempo para estar louvando o Senhor na casa dele. Poucos vão acreditar nisso. Vão dizer: quantos anos você tinha? Você vai dizer: eu tinha 14, tinha 13, tinha 18. Eu já era um torcedor cascudo da seleção brasileira, mas eu era um torcedor fanático pela salvação das almas. E esses jovens hoje já nos mostraram muito desde que o dia amanheceu hoje. Nós temos aprendido com eles o quão passivos temos sido diante de tanta novidade que existe aí fora em relação ao cristianismo. Para nós sermos cristãos hoje em dia chega a ser até chique. Hoje em dia você vê gente se convertendo e virando mídia por causa disso. Fulano agora é evangélico, sabia que fulano se converteu, e a gente às vezes faz uma festa com isso, não é? Mas na facilidade que o Senhor tem nos proposto e proporcionado, é muito fácil. Nas condições que nós temos hoje é muito fácil. Alguém pergunta por que a iluminação está pouco? Poderia ser até muito menos, para que nós tenhamos um pouquinho da noção do que as pessoas lá na China, na Coreia, na Eritreia passam ao ter que se congregar escondidas num lugar para que a polícia não venha e faça o que foi ensinado. Aqui foi uma encenação e lá é de verdade. Num dado momento da palavra, no livro de Atos, a gente vê uma coisa interessante. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí nós ficamos com aquela
com aquela ideia. Somente Paulo perseguia, então Saulo, somente ele perseguiu o povo que na época era chamado igreja. Pouco tempo depois, no mesmo livro de Atos, Lucas registrou: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão João. Vendo que isso agradava, ou seja, a morte de alguém agradava aos judeus, continuou então Herodes mandando prender também a Pedro. E havendo prendido Pedro, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um para o guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Olha aqui, começamos falando de Saulo, que era o mesmo Paulo, que em hebraico era Silas, mas era Saulo. Este saía a perseguir quem? A igreja. Ele estava a caminho de Damasco, porque ele sabia que ali havia cristãos reunidos ali, havia pessoas falando do amor de Deus. O que ele ia perseguir? Ele saiu de Jerusalém para ir a Damasco, na Síria, para perseguir alguém que dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele estava indo perseguir alguém que dizia: ame a Deus sobre todas as coisas. Ele estava indo perseguir alguém que dizia: se lhe derem uma face, se lhe baterem uma face, oferece a outra. Se lhe pedirem para caminhar uma milha, caminhe 2. Ele estava indo perseguir a essa pessoa. Por isso que a perseguição chama tanto a atenção. Nós vimos na sequência, lá em Atos capítulo 12, que o tetrarca Herodes já se predispunha a perseguir a igreja. Nós vemos no livro de Atos que nas primeiras pregações se converteram 120, logo na sequência 5.000, e assim o povo começou, aquele movimento começou a crescer, dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o teu próximo, ama o teu próximo. Isso incomodava. Não era tão somente a questão de reinado de Roma, de um ser rei e outro querer reino, de saduceus, de fariseus, de ressurreição, de vida após. Não era isso. Incomodava, o bem incomoda. É impressionante, o bem incomoda. E aquilo agradava. Quando Herodes matou Tiago, irmão de João, a espada, logo na sequência esse mesmo Herodes morreu comido por bichos, por vermes. Agradava. Ele foi e falou: então prende Pedro também, e vê se acha outros por aí, prenda também esses outros. Perseguição, a igreja sempre sofreu. Eu compartilhava com uma irmã linda agora, quando eu era criança pequena lá em Diamantina, interior de Minas. Eu já contei isso aqui para quem é assíduo à nossa escola bíblica, que sabe dessa história. Nós éramos crianças pequenas, com 7, 8 anos de idade, e nós éramos orientados pelos nossos pais, minha mãe hoje é convertida, glória a Deus por isso, a jogarmos pedra por cima do muro para acertarmos nos crentes que saíam da Assembleia. Entre nós meninos havia uma fábula que dizia que se a gente acertasse uma pedrada no crente, a nossa fogueira no inferno diminuía de tamanho. Olha só. E eu lancei muitas dessas pedras por cima do muro para acertar aqueles crentes que passavam. Um dia eu acertei uma pedrada no menino que chamava-se Elvis. Aqui alguns já ouviram a história. Ele era filho do pastor. Como é o Jonathan, assim?
Florim, acertei uma pedrada nele. E eu me vangloriava daquilo, eu dizia, eu acho que eu nem fogueira tenho mais, acertei o filho do pastor. Perseguição. Nós tínhamos uma amiga que chamava-se Ana. Ana fazia um bolo que só ela sabia fazer. Então toda vez que ela chegava lá em casa, nós éramos muito pobrezinhos, mas um pouco de leite em fubá nós tínhamos então, e fermento, né, royal, para fazer o bolo. Ana batia um bolo que era uma beleza, e ela fazia um bolo para a gente. Ana foi e se converteu, deixou de se chamar Ana, nossa amiga, para ser Ana crente lá em casa. Um dia a Ana chegou lá em casa, já chegou, já foi nas coisas, fez um bolo, foi uma maravilha, a gente, criança satisfeita. Ana deu as costas, minha mãe jogou o bolo no lixo, porque Ana era crente. Perseguição não tem limites. A perseguição é igual a ingratidão. A ingratidão não tem memória. Toda vez que alguém é ingrato com você, repare bem, você lembra, ele não tem memória. Geralmente a ingratidão é por uma porção de um todo que você já fez. O ingrato, ele se lembra daquele pouquinho que não foi feito, e por causa daquilo ele te julga e te condena e te enterra por causa daquele pouquinho. Ele se esquece no instante. A ingratidão não tem memória. Então nós não nos lembrávamos dos bolos que a Ana tinha feito. Nós não nos lembrávamos que aqueles crentes que mudaram para perto da nossa casa, inclusive limparam um lote que tinha lá perto de casa, que juntava bicho do culto que nunca via. Como era muito perto da igreja dele, aquele bicho nos perturbava, mas perturbava eles também. Eles se juntaram em mutirão e limparam aquele lote. Eles. Nós não vimos isso. Era assim. Então, muitas vezes a gente fica procurando lá na Eritreia para achar uma perseguição, mas ela existe muito perto da gente. A igreja sempre foi perseguida desde que concebida. Abraão teve filhos. Isaac, o filho da promessa. Teve Ismael, o filho da concubina. Mas para todos dois havia promessa. De Isaac nasceram Esaú e Jacó. De Jacó 12 tribos. De Ismael no deserto, Deus prometeu a Agar: dali sairão 12 príncipes. E saíram. Abraão depois teve 5 filhos ainda com uma moça chamada Ketura, depois da morte de Sara. Esses primos todos hoje se odeiam. Esses primos hoje todos, desde os patriarcas, se condenam, se batem, desde aquela. Então a perseguição, ela tem esse foco histórico. Nós vemos os filhos de Jacó se comportando muitas vezes como os dois únicos, que eram Esaú e Jacó. Esaú perseguindo Jacó o tempo todo, até que fizeram as pazes já muito no final. Dos filhos de Jacó, José, que era a igreja, foi perseguido pelos próprios irmãos. Ele era, então, a igreja, representava a comunhão que ele tinha com Deus, causava inveja. Só porque ele dizia que teve um sonho, era motivo de inveja, de perseguição, traquinagens, a ponto de largarem no poço, venderem para os escravos, para o mercador de escravos, e largarem para lá. No próprio Egito ele foi perseguido pela esposa de Potifar, e por aí foi. Mais tarde o povo de Deus, no Egito, foi perseguido por Faraó e liberto pelas parteiras que não queriam matar as criancinhas judias. Então, vejam que em tudo isso o Senhor vai dando livramento. Em tudo isso o Senhor vai dando livramento. E a gente às vezes enxerga muito o castigo. A gente enxerga a pena, a sanção, o algoço, com a canga no pescoço de alguém. Mas a gente não enxerga às vezes o livramento. Alguém que vem e afrouxa a canga, o jugo. Moisés, a igreja, no deserto sofreu perseguição dos próprios libertos, que diziam: melhor seria termos morrido no Egito, onde tínhamos a fartura e abundância de bens, do que aqui com sede e fome. Lá aconteceu isso. Mais tarde, o próprio povo de Deus, já com o reino dividido, se contendia, e nós víamos Israel e Judá, irmãos,
em plena guerra. E em volta nós vimos os primos, os edomitas, os heveus, os queteus, os fariseus, todo mundo também querendo pegá-los. Num dado momento nós tivemos Jezabel e nós tivemos Atalia. Por um triz acabava-se ali a linhagem do Senhor. Por um segundo, por um momento, se não escondem um menino da linhagem de Davi, ali teria acabado o reino. Mas a mão do Senhor poderosa proveu. Que nós não tenhamos a ingratidão que é sem memória. Temos de nos lembrar sim dos bons momentos, no meio de toda essa aflição. Temos que lembrar dos bons momentos. Essa é a nossa mensagem hoje. Há perseguição, há perseguição. Mas o Deus que permite que essa perseguição exista, porque Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. Ele não disse, no mundo tereis vida boa. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele disse, lá na Nova Jerusalém não haverá lágrima, nem há necessidade de sol, porque a glória do Senhor clareia. Então há promessas em toda essa escuridão de perseguição que nós vemos hoje em todo o mundo. Mais tarde, o povo de Deus cativo na Babilônia. Lá está Daniel, casto, irrepreensível, na terra dos babilônios. E ali ele não se dobrou. Ele dava um jeito, orava, abria as janelas e orava. Por mais que houve um edito dizendo, olha, é proibido, quem for pego vai ser morto, ele orava. A palavra que nós ouvimos aqui do altar, um dia que pregou a irmã Nilsa: ninguém tem o direito de roubar os seus hábitos espirituais. Se você tem o hábito de orar, você vai orar. Se você tem o hábito de estar na igreja no domingo à noite, não tem qual para as confederações, final do Brasil, te tire daqui. Se você tem o hábito de amar, ninguém vai te impedir de amar. Mesmo que a pessoa fofoque no teu ouvido 200 vezes mal contra uma pessoa, se você ama, não adianta, você vai amar. É assim que as coisas acontecem. Ninguém tem o direito de roubar os seus atributos, os seus dons, os seus direitos, os seus hábitos espirituais. Daniel, mesmo perseguido daquele jeito, não deixou de louvar a Deus, não deixou de engrandecer o nome dele e não deixou de ser o exemplo que nós sabemos que ele é, de excelência. Daniel 6,3 fala sobre a excelência de Daniel. Isso é interessante que nós nos lembremos disso, que ele estava cativo, ele estava preso e excelente. É fácil ser excelente e liberto, não é? Mas ser excelente em grilhões é complexo, mesmo sendo o segundo na hierarquia de um determinado lugar. Se você está preso, como José estava, como Daniel estava, isso não é honra, não é? Pouco tempo depois veio o nosso Cristo. Herodes, ao saber que o rei dos judeus nascera, iniciou uma perseguição. Mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Corre Jesus no colo de Maria, no colo de José, corre para o Egito, foge para o Egito, porque o grande Herodes queria matar todas as crianças para que daquele meio ele eliminasse também o rei dos judeus. Perseguição sempre houve, e nós começamos a contar desde Abraão para não ter que voltar em Adão. Sempre houve perseguição, mas Deus sempre deu livramento. José, foge para o Egito e fique lá até esse Herodes acabar com essa confusão, e assim ele ficou e voltou. Interessante nós lembrarmos que o próprio Senhor Jesus, quando perseguido, num dado momento, lá no Getsemane, ele olhou em volta e não tinha nenhum dos discípulos, nem mãe é citada ali, ninguém é citado, ele ficou só. Depois que Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus estava só, e ele cita isso, né? Porque a perseguição ali estava, perseguição dentro de um grupo de 12 pessoas, e ali havia um perseguidor. O apóstolo Paulo, já voltando ao Atos 9, no iníciozinho de Atos 9, diz então que ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor diz a ele: eu sou
Jesus Cristo, a quem tu persegues. Aí quem não conhece a palavra diz assim: mas como ele estaria perseguindo Jesus, se Jesus já tinha sido morto quase 30 anos antes, 20 anos antes? Como pode ter acontecido isso? Por que tu me persegues? Primeiro, porque ele não é morto, ele é vivo. Aleluia! Porque ele é vivo. Se ele não fosse vivo, não haveria igreja perseguida. Ninguém seria perseguido por uma coisa tão vazia. Aqueles que são perseguidos sabem que ele está vivo, sabem que ele vai voltar, sabem que tem seu nome no livro da vida. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Quando falam que no céu haverá aquela multidão de pessoas dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor do universo, o céu e a terra proclamam sua glória. Quando vê aquele monte de gente ali, de todos os povos, raças, credos e nações, que está escrito no Apocalipse, eu tenho certeza que tem um pontinho preto lá no canto. Sou eu, aquele ali. A minha salvação, só eu posso investir nela. Ela é minha responsabilidade. Eu fui salvo, cada gota daquele sangue foi por mim. Agora, se cada um pensar por mim também, por mim também, por mim também, seremos um em todos. Essa é a ideia. Seremos a Eritreia, a Coreia, a Colômbia, todos que são perseguidos juntos, nós formamos um em oração pela igreja. A igreja é uma só. Então essa aqui é a ideia de união. 64 países onde há perseguição, desde a extrema até a mais velada, mas existe. Hoje nós vemos no Brasil uma situação em que um grupo de uma minoria cisma que um crucifixo na parede é suficiente para levar uma sessão de plenário e tudo, e votação, e corre, página no jornal para tirar um crucifixo da parede, com tantas coisas para a gente votar. Hoje nós vemos páginas e páginas do jornal, sessão de advogados e gente, porque uma placa foi colocada na entrada da cidade de Sorocaba dizendo: só Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor de Sorocaba. Foi uma briga, está lá no G1, todas as placas. Por que isso? Se aquela placa estivesse dizendo qualquer propaganda de uma boate, ela estaria lá. Mesmo que fosse com dinheiro público, ela estaria lá, não era motivo nenhum. Mas por que está escrito que Jesus Cristo é o Senhor? É motivo para essa azáfama. É dessa forma que acontece. Aí eu pergunto: há ou não há perseguição? Quantas vezes num determinado grupo um jovem prefere ficar velado e não dizer glória a Deus, ou não dizer um aleluia, ou não dizer um Pai do Senhor, porque ele sabe que ali não é tão bem-vindo. Quem pegar qualquer matéria cristã no G1 ou em qualquer outro órgão de mídia, não perca seu tempo, mas se tiver estômago, dê uma lida naqueles comentários que são colocados ali abaixo das pessoas. Ali está a perseguição. Você vê coisas que dá vontade de sair gritando pela rua, coisas escritas por gente como a gente, que anda no mesmo ônibus que a gente, no mesmo metrô que a gente, compra na mesma mesa que a gente, mas se esconde por trás do anonimato da mídia, e ali ele lança o que ele acha que é verdade, o que na verdade transborda no seu coração, sai pela sua boca. É isso. Pela boca transborda o que sobra no coração. E se no coração tem perseguição velada, vai transbordar pela boca essa perseguição velada. Nem que seja por um xoxo, nem que seja por um cantinho de boca, ou uma letrinha de comentário ali, mas vai haver. Então eu até convido o pessoal a nunca ler aqueles comentários. Se tiver alguma coisa lá: banda de música de São Paulo promove evangelismo na praça nas horas de folga. Não leiam os comentários ali embaixo. Não leiam. Não leiam. Leiam só a manchete. Porque ali embaixo vem a perseguição. Ali embaixo vem a escala de perseguição. Então, existe sim, em todos os setores, em todos os segmentos, há uma forma. Mas a pior delas é quando muitas vezes vem de dentro de nós mesmos. Hoje de manhã eu dizia: a gente procura às vezes descobrir o que está errado na igreja, o que está errado na congregação. E a gente pensa: é o pastor que não se mexe, é a liderança que é lerda, né? É o povo que é tacanho, é uma coisa. A gente vai começando, aí a gente fala: não é, não é, não é. Até que chega um momento que a gente chega na gente mesmo. Está conosco agora, eu e eu mesmo. Aí você acaba descobrindo o perseguidor,
você acaba descobrindo o pouco cooperador, né? O nocivo dentro da gente mesmo, muitas vezes. Dentro de mim mesmo está o nocivo, quando eu, às vezes, ocupo meu tempo em criticar uma pregação, ocupo meu tempo em criticar o conteúdo de um determinado cartaz dentro de uma igreja, enquanto ocupo meu tempo criticando um setor, um departamento da igreja que está se esforçando em crescer, nessa hora eu sou perseguido. Nessa hora eu persigo. Mas tem como contornar isso? Tempo que eu paro para poder ficar criticando, eu somo aquela pessoa. Irmã, a consagração só vai vindo 2 pessoas. Departamento fraco, né? Fraco, porque você não está junto. Tem junto também. É a escola bíblica que parece que não é muito consolidada, não. No máximo 10 pessoas, né? Com você 11. É assim. É dessa forma. Se nós conseguirmos somar, como nós estamos fazendo hoje aqui, somar a nossa oração ao do mundo que ora pela igreja perseguida, nós somos mais fortes. É isso. 3 cordas fica mais difícil de arrebentar. É quase impossível. Se uma delas for o povo de Deus junto. A vontade de Deus já existe, o Espírito Santo de Deus já reina entre nós. Então não há necessidade de mais muita coisa. É boa vontade do oravante. Eu tinha um testemunho aqui, baseado nisso. Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. Olha o que é perseguição. Perseguição ali, no caso, não era ficar falando mal dele, não. Olha, esse cara não é aquele que foi criado aos pés de Gamaliel. Olha, esse aqui não era aquele que é o doutor da lei. Olha, esse aqui não é aquele fazer. Não. É matar. Agora veja o interessante aqui, ó. Qual o capítulo? Atos 9. No mesmo capítulo em que o Senhor perguntava para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? 18 versos depois, nós vemos que ele mudou, ele se converteu, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi batizado por Ananias, e logo na sequência, o Senhor já o fortalecia cada vez mais, e o povo já estava confundido. Mas você não perseguia? E agora você fala que esse Cristo era o Cristo mesmo que ressuscitou? Então peraí, agora é a sua vez. Vai acontecer contigo o que acontecia com eles. Ele teve que fugir de Damasco num cesto pela janela, pelo muro que desceram ele ali. Providência já que o Senhor deu a um perseguido. Nesse momento o perseguidor passou a ser perseguido. Veja que interessante, né? Então, aconteceu com um perseguidor, que pode ser o meu caso. Atirei pedras por cima do muro para acertar os irmãos da Assembleia de Deus que passavam na rua. E hoje eu prego a palavra de Deus. E comecei na Assembleia. Comecei ministrando escola bíblica na Assembleia. Hoje ministro escola bíblica aqui nessa igreja. Amo os irmãos da Assembleia. E amo a igreja que é uma só. Será resgatada por Cristo muito em breve. Os sinais dos tempos estão cada vez mais claros para quem quiser. Testemunho. Prestem bem atenção. Nós vamos praticamente encerrar logo na sequência com esse testemunho. A pessoa diz assim: olha, 3 vezes eu fui ameaçado com varas, uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, por causa de Cristo. Sofri em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Testemunho forte. Estive em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Esse testemunho tem quase 2 minutos. Glória a Deus. Além dessas coisas exteriores ao que diariamente pesa sobre mim.
o cuidado de todas as igrejas. Palma de paz. As palmas louvam o Senhor. Este é o testemunho do perseguidor. Este é o testemunho de um perseguidor. Aí alguém fala, nunca tinha visto esse testemunho de Paulo. Nas nossas Bíblias aparece dessa forma. 1 Coríntios 11. 3 vezes fui exaltado, em viagem muitas vezes, em trabalhos, fadiga, além dessas coisas. Nas nossas Bíblias está em 1 Coríntios 11. Esse testemunho está lá para que nós vejamos todos os dias. Em todas as pregações, Paulo sempre dizia da perseguição que ele fez aos cristãos. Ele nunca negou isso. Diante de reis e magistrados, ele sempre disse: persegui sim, na estrada de Damasco. Persegui sim antes disso. Eu estava lá, quando mataram Estevão, eu estava lá cuidando das roupas. Eu estava lá. Em 2 Timóteo 3, Paulo, então, o perseguidor, agora remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, ele escreve: tu, porém, tens observado a minha doutrina, ó Timóteo,